E toda a gente diga, eu quero ouvir o seu amém. Pai, te agradecemos por este tempo, bendizemos o teu nome pela sua bondade, te agradecemos por nos trazer, obrigado pelos desafios que o Senhor nos dá, obrigado por nos preparar, não somente para a vida pessoal, na santidade, no ministério. Senhor, pedimos que esta noite o Senhor possa calçar a cada um de nós em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que a sua palavra possa beneficiar a todos. Que através de nós, os líderes, possamos alcançar o povo que irá receber a palavra. Abençoa toda a gente e abençoa a sua palavra, estabeleça a sua palavra no seu ministério. Obrigado, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. E dê-me um bom amém aí. Mateus 28. A partir de 18 até 20. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diga... Amém. A igreja diga amém. Eu quero ouvir a sua voz no topo dela. Que a igreja diga amém. Esta noite estamos a olhar o tema que diz grande comissão. Uma grande comissão. Que Cristo é o fundador da igreja. Ele é a fundação da igreja. Ele é a porta para a igreja. Ele é a chave também para a salvação. Ele é a cabeça, como também a pedra da esquina da igreja. Ele é o salvador, o santificador da igreja. Ele é o capitão, o líder da igreja. Ele é a verdade personificada, o professor da igreja. Ele é o juiz e a autoridade final na igreja. Juiz e autoridade final na igreja. Quando pregamos o evangelho, alcançamos o mundo, tocamos vidas, dizemos ao povo para vir ao Senhor, mas como é que a gente faz isso? E como o povo responde? Isso determina o destino eterno. Temos que pensar acerca disso. Que a sua fidelidade na grande comissão, que a sua fidelidade na pregação do evangelho para outras pessoas, isso vai determinar o destino eterno. Ou se vão ao céu ou vão para o inferno. O que você ensina, o que você diz, como você faz, como você diz, isso vai determinar se assim que o Senhor é a chave do reino, ele vai abrir a porta para eles ou não. Isso é uma comissão clara, é um mandato, é algo estabelecido. E a sua palavra é permanente, o seu caminho é perfeito. O seu ensino é eterno, não muda. Quando as pessoas vão para o céu ou não, o caminho dele determina. Veja só o versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E diz quando lhes trouxemos, quando lhes metemos na igreja, quando eles tornam-se membros da igreja, tornam-se discípulos, tornam-se aprendizes. Nós ensinamos a observar todas as coisas. Se você é fiel a isso ou não, isso vai determinar o que as pessoas sabem, aquilo que as pessoas aprendem. Se você ensina parte da Bíblia ou uma parte da Bíblia, isso vai determinar se
as pessoas estão ouvindo, se eles vão aprender. O que o Senhor determinou é que você tem que ensinar todas as coisas, tudo aquilo que Ele ensinou, aquilo que determinou. Isso quer dizer até ao fim. Isso quer dizer que Ele vai avaliar no fim dos tempos. Quando as pessoas estão indo para o céu, Ele vai saber delas, do que ouviram, o que eles seguiram, todas as coisas que foram mostradas, tudo que deviam ter seguido aqui na terra. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. O que é que o povo define como evangelho? Ele tem que saber aquilo que Cristo definiu como evangelho. Ao entrarmos nas escrituras, nós iremos ver o tipo de evangelho que Cristo pregou. Então, iremos tomar o mesmo evangelho que Ele pregou, que os apóstolos pregaram, o mesmo evangelho que os ministros do Novo Testamento pregaram, e vamos dar isso ao mundo, para que eles possam crer na coisa verdadeira. No versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, o que vai acontecer com ela? Aquela pessoa que não crê, o que vai acontecer? Será condenada. As pessoas que dizem que têm boas ideias, eles acham que isso vai lhes fazer entrar no céu. Dizem, toda a gente vai ser salva, toda a gente vai entrar no céu, toda a gente vai chegar no lugar onde Cristo está. E Jesus está a dizer, não, aqueles que creem, aqueles que creem em todo o evangelho, que creem em todo o evangelho, diz que esses serão salvos. Aqueles que não creem, eles serão condenados. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava a eles o que deles se achava escrito nas escrituras. Estão dizendo aqui que quando vemos os livros de Moisés, de Gênesis e até de Deuteronômio, fala acerca de Cristo. E se vermos todo o Velho Testamento, fala também acerca de Cristo. E Cristo lhes abriu o seu entendimento. E Ele começou a partir de Moisés, no livro de Moisés e de todos os profetas, Ele explicou-lhes tudo o que se achava escrito acerca dele. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, e eu oro que o Senhor vai abrir o seu entendimento esta noite. Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai abrir o seu entendimento para que compreendam as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Escuta isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Diga-me o resto. Diga-me o resto com voz alta. Começando por Jerusalém. Então, Ele quer que a gente pregue o arrependimento. E diz que a partir de Jerusalém estaria-se a pregar o arrependimento da fé em Cristo, remissão do pecado, perdão dos pecados. Tinha que haver remissão. A mensagem de hoje é o cometimento inabalável da comissão de Cristo. Então, iremos ter essa mensagem da grande comissão. Então, iremos ter aquilo que é importante para enfatizar ao pregar, que quando formos encontrar no mundo, as pessoas possam lhes pregar, para que o sangue deles não seja requerido em nós.
Então nós precisamos de pregar aquilo que fomos dito, aquilo que está estabelecido para nós pregarmos. É um cometimento inabalável, uma consagração íntegra para o Senhor Jesus. 3 coisas iremos ver: a pregação compassionante do arrependimento. A pregação compassionante do arrependimento. A palavra do Senhor está muito clara aqui. Você vai encontrar que o Senhor Jesus Cristo pregou o arrependimento. E não somente isso que pregou o arrependimento, ele também comandou que todos os ministros pregassem o arrependimento. Então, o arrependimento é a renúncia do pecado. É a forma genuína de rejeitar todo o pecado cometido antigamente. Então, tudo que nós pregamos no poder, no testemunho, na unção e na unção do Espírito de Deus. Porque Jesus, ele prometeu e disse que ele iria. Então, é importante que ele fosse, porque se ele não fosse, o Confortador não viria. Mas quando eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, ele vai repreender o mundo do pecado, vai convencer o mundo do pecado. Se você prega com o poder do Espírito Santo e com unção do Espírito Santo, quando nós pregamos com a unção do Espírito Santo, há de haver convicção nos corações dos pecadores. Então eles serão convencidos de que o pecado é errado, o pecado é rebelioso, o pecado luta contra Deus, o pecado nos torna inimigos de Deus. Então as pessoas irão detestar, isto é, vão sentir tristeza por viverem no pecado e vão se arrepender. Então, o arrependimento é a mudança completa. É a forma genuína de rejeitarmos o pecado, de negarmos o pecado, detestarmos o pecado. Quando olharmos a Bíblia, nós iremos encontrar coisa que nos surpreende. Não há nenhum lugar no Novo Testamento que o pregador só disse: levanta a sua mão, receba Cristo, e isso terminou. Não. O que ele diz, ele pregou arrependimento ao povo primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. E quando as pessoas se convertessem, quando eles se arrependessem, crendo em Jesus Cristo, e aí já eram salvos. E Cristo, ele os aceitava. E não como nós aceitamos Cristo, é Cristo que nos aceita. Quando nós nascemos de novo, quando mudamos nos pecados. Então, se você for a dizer a um pecador: aceita Cristo, somente isso. Não. É o que os pregadores estão fazendo nos dias de hoje. Mas Jesus não disse isso, que vai lhe dizer para aceitar Jesus. Ele diz, vai lhe dizer para se arrepender, vai dizer para mudar, deixar os seus pecados, para abandonar os seus pecados através do arrependimento, para eles detestar o pecado nas suas vidas. É isso que faz com que o pecador se torne reconciliado com Deus. Vamos ver isso, o ministério de Cristo. Vamos ver como Cristo ele fez isso. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, 17. Mateus 4, 17. Naquele momento Jesus começou a pregar e disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou. Esse é como Cristo ele começou o seu ministério. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em todos os lugares onde nós vimos, as pessoas que não se arrependeram, que não choraram do coração, então, em todo lugar que você declara a palavra de Deus e as pessoas não são convencidas, e você também está lhes entreter, estás guardando somente o seu interesse, está lhes trazer à igreja só para virem na assembleia. Se você quer que eles vão para o céu, então ir à denominação, à assembleia é uma coisa, mas também mudando do pecado, arrependendo-se do pecado também é uma outra coisa, porque eles precisam ser perdoados e serem limpos completamente. Vejam Mateus 11. Mateus 11, versículo 20. Mateus 11, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, não se haverem arrependido, dizendo: é que estávamos à procura aqui. Trouxeram os doentes para serem curados, disse Jesus que não é suficiente.
Então eles viram muitos milagres ali. E disseram, um grande profeta foi levantado. Mas Jesus disse, não é isso o suficiente. Ele queria que eles se arrependessem. Por isso ele pregou o arrependimento. É por isso, quando eles não se arrependeram, ele começou a lhes repreender por causa disso. Ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. E não se haverem arrependido. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos, veja só, se teriam feito o quê? Arrependido, com saco e com cinza. Isso é que mostra que, na verdade, a pregação deve trazer arrependimento nas pessoas. Não diga aos pecadores que não se arrependem, dizer que receba Cristo, receba Cristo. Então, a pessoa prega assim porque quer com que os pecadores lhe vejam como uma pessoa tão importante, vejam tudo, está tudo bem, diz, você é muito importante. Então, porque se você disser que você é o pecador, ele vai te achar mal. Então, pregue o evangelho para as pessoas se arrependerem. É este arrependimento que Cristo está procurando. Veja o versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios em que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma e no dia do juízo do que para ti. Capítulo 12 de Mateus, versículo 39. 12, 39. Mas ele respondeu e disse-lhe: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Veja o 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Qual é a palavra que vem aí? Porque se arrependeram. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Muito claro na palavra de Deus que Cristo, ele espera que os pecadores se arrependam, virem-se ao Senhor, só daí é que eles terão a redenção, a salvação, é só assim que eles terão a reconciliação com Deus, então terão lugar no céu. Marcos capítulo 1, no versículo 14. 14, 1. Diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Na mensagem de Cristo, quais são os elementos do evangelho aí? Na apresentação de Cristo, quais são os elementos desse evangelho? Veja o versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Diga a palavra que segue: arrependei-vos e crede no evangelho. E não somente crer. O que estão crendo? Eles têm que virar dos seus pecados. Eles têm que entender que a solução está vindo através de um problema. É o problema do pecado. Então, eles devem abandonar os seus pecados e eles poderem ter a misericórdia de Deus, a salvação de Deus. Marcos 2, 17. Marcos 2, 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam do médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Isso que ele veio fazer.
É isso que devemos enfatizar. Porque se o povo não sabe que são pecadores, eles não vão saber que precisam do Salvador. Então, sendo pecadores, por isso precisam do Salvador. É por isso que eles precisam de abandonar os seus pecados para que a misericórdia, o perdão de Deus possa vir sobre as suas vidas. Lucas 13, 3. Não vos digo antes que se não vos arrepender, todo de igual modo perecereis. As pessoas que recebem a nossa pregação, se não se arrependem, só amam o que nós apresentamos e querem vir e terem uma bênção especial, porque nós estamos dizendo que isto vai acontecer, e nós não enfatizamos a salvação, o pecado. Nós não enfatizamos o arrependimento. Não estamos a enfatizar a mudança, o abandono dos pecados para virem à vida. E eles vêm, eles podem pensar, podem encher o auditório, mas se não houver arrependimento, são todos da mesma forma perecerão. Veja o versículo 5. No versículo 5, não vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele não queremos que o povo que você prega, ele se perca. E as pessoas que você prega, não quer que eles se percam. Então prega o arrependimento. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E o seu nome se pregasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Se você quer fazer alguma coisa boa no reino dos céus, se você quer fazer uma coisa boa no ministério, o arrependimento e a remissão dos pecados deve ser pregado, pregado. Então, em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos dos Apóstolos, encontramos a mesma coisa, a ênfase é a mesma. Não só dizer aceita Cristo como Senhor e Salvador, aceita Ele, basta o receber, levantar a sua mão, já tudo está feito. Não está acabado, não. Tem que abandonar os pecados. Você tem que saber o que você se abandonou. Tem que estar claro na sua mente que eu era pecador e o pecado trazia tristeza no coração de Deus, no coração de Cristo. E se continuar no pecado, nesta vida de pecado, eu vou perecer. Eu não quero perecer por causa deste peso. Senhor, me perdoa. Por causa disto, eu abandono os meus pecados e eu viro para o Senhor Jesus para perdoar o meu pecado, para me aceitar. Ele é o único que pode me aceitar. Não é o pecador que faz um favor a Cristo em o receber. Não, tem que mudar a nossa orientação. E termos a certeza que estamos pregando a palavra do Senhor, estamos guardando a palavra de Deus, para as pessoas mudarem do pecado, arrepender, renunciar ao pecado, deixar. E também, não somente virar, ele tem que detestar o seu pecado. E aí voltaram para Cristo, e o Cristo eles aceitaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 37. E ouvindo, no versículo 37, e ouvindo eles isto, eles foram tocados em seus corações, estavam tocados em seus corações, sentiram o peso daquilo que fizeram, e disseram, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? No versículo 38, e disse-lhes Pedro, diga isso com alta voz, arrependei-vos, esta é a palavra. Esta é a palavra muito importante que devemos dizer aos pecadores, arrependei-vos. E pode ser na estrada, arrependa-se. Pode estar no sítio aberto, arrependa. Pode ser mesmo na igreja, arrependa-te. E diz assim, e seja batizado em nome do Senhor Jesus, de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Arrependa para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Capítulo 3, no versículo 19. Capítulo 3 de Atos de Apóstolos, no versículo 19. Arrependei-vos, pois. Você está nas trevas, arrependa-te. Você está longe de Deus, arrependa-te. Você quer entrar no reino de Deus, arrependa-te. Você quer beneficiar daquilo que Cristo fez na cruz da Calvário, arrependa-te.
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os seus pecados não serão apagados se você não se arrepende. Você está abraçando o seu pecado, você ama o seu pecado, e se não há pregador que lhe diz que eles têm que se arrepender, que eles devem abandonar daquele mal e dizer um total tchau, tchau ao pecado, e se eles não fizerem isso, os seus pecados não serão apagados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um templo de refrigério pela presença do Senhor. Veja o versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisto vos abençoasse e vos desviasse a cada um, veja só, quantas pessoas? A cada um das vossas maldades. Este é o propósito, é por isso que temos que falar aos pecadores. Nós não queremos encher a igreja com pessoas que são pecadoras, não queremos só trazer uma boa imagem na igreja, ser uma igreja grande. Você tem que vir para lá, você tem que estar lá. Lá, faça-nos o favor de você estar lá presente. Não, o pecador não está fazendo favor a ninguém. Se ele não se arrepender, ele vai perecer. Se ele não tem Cristo, vai perecer. Se Cristo não está na sua vida, que transforma a sua vida, que lhe limpa do pecado, é por isso que temos que ter uma própria orientação. Porque não estão a vir só para adorar a edificação da igreja, venha adorar a Deus. Então, para que a sua adoração seja aceitável perante Deus, eles devem abandonar os seus pecados, cada um deles das suas iniquidades. Veja o capítulo 17 de Atos, versículo 30. 17, versículo 30, o livro de Atos. Veja o que está escrito aí, a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus, a palavra de Deus enfatiza. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, anuncia a todos os homens, aqui de todo lugar, em todo lugar, para fazerem o quê? Para se arrepender. Veja só, na presença de Deus, não importa se você está há bastante tempo, ou porque você está desde de que ano você está na igreja, isso não muda nada. Você está na assembleia local, no distrito, ou aqui na sede, isso não faz nenhuma diferença. Isso não é como... ele não está olhando para a estrutura de tudo, mas sim está olhando para a estrutura daquilo que ele deu aos ministros, aquilo que eles devem enfatizar, aquilo que o povo deve mudar dos seus pecados. E agora, está sendo dito neste momento, se você lhes convida, você está lhes trazendo, não lhes traga a igreja, a construção da igreja, traga-lhes a Cristo. Ele comanda isto, ele comanda para que todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E eu oro que o Senhor possa nos dar a verdadeira mensagem, uma atitude correta, para nós proclamarmos sem mudarmos a mensagem em nome de Jesus. Eu pensava que a igreja fosse dizer amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 19. 26, 19. Versículo 19, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra de Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus. Para que fizessem o quê? Diga para mim. Que se convertessem a Deus. E fazendo obras dignas de arrependimento. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Em todo momento. Em todo momento. Segundo livro de Pedro 3. Segundo livro de Pedro 3. Segundo livro de Pedro 3. Versículo 9. Segundo Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, mas Ele é longânimo. Ele está sendo longânimo. Ele não quer que as pessoas percam, não querendo que alguns se percam, senão que fazem o quê? Quantas pessoas? Todos venham ao arrependimento, arrepender-se.
Então, se tu veres a palavra do Senhor a partir do princípio do Novo Testamento até o fim do Novo Testamento, o arrependimento é primeiro requerimento. Que o pecador precisa de ter favor, misericórdia. O pecador precisa encontrar salvação em Cristo. Então, deve-se demandar, Deus demanda completamente que tem que haver mudança. Então em Ezequiel 3, era um mandamento de Deus que não se podiam falhar. No 1 de Coríntios, e se for sem arrependimento, se você quer ir ao céu, se você quer ter misericórdia de Deus, de salvação, redenção, o arrependimento, então esse é um requerimento que não falta de Deus. E deve ser também a mensagem central do João Batista. Foi a mensagem central de do João Batista. Todo o grupo que veio, ele enfatizou a eles o arrependimento para o reino dos deuses. Era uma constante ênfase de Cristo. Uma ênfase de Cristo. Arrependa-te, arrependa-te. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, do que 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Então, esse é um mandato autoritário do mestre. E disse a todos os discípulos que vocês devem fazer, vão ao mundo agora e vão enfatizar o arrependimento. Então, no dia de Pentecostes, a primeira mensagem também que foi pregada, a mensagem de abertura dos apóstolos, qual é que foi? Foi arrependimento. Arrependimento. E sejam batizados. Essa é uma chamada compassionante, que é requerida para todos os do Novo Testamento. Todo momento, arrependa-se. E Jesus está dizendo do céu, no Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Apocalipse 2, 15. Ele está falando, enfatizando a mesma coisa no dia de hoje. Então, se Jesus viesse agora para pregar o evangelho diretamente por ele mesmo, ele iria enfatizar a mesma coisa. Arrependa-se. Apocalipse 2, 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Esse é o Cristo falando. Que há coisas que ele detesta, que aborrece. Ele aborrece as coisas do diabo, aborrece o pecado das pessoas, ele aborrece a contaminação, ele aborrece a falsidade, a hipocrisia. E não somente isso, as pessoas aceitam ele, ladrões, aceitam Jesus, está dizendo, não é assim. Ele aborrece essas coisas todas, detesta, ele precisa do arrependimento. Veja o versículo 17, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja o versículo 20, mas tenho contra ti algo que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Sabe, existem as pessoas que dizem, este é o Novo Testamento, este é o tempo da graça, e vamos em todos no momento da graça, para termos ajuda no lugar no momento da procura, da necessidade. Não é isso que ele está dizendo, que Deus está olhando a Jesus. Agora o que as pessoas estão olhando é sacrifício. E que ele pagou na cruz do Calvário. Então tudo aquilo que fizer, só venha, porque Cristo já pagou o preço. O mesmo Cristo está dizendo aqui que ele aborrece a prostituição, ele aborrece o comer, o sacrifício, foi sacrificado aos ídolos. No versículo 21, e dei-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Se não fazerem o quê? Arrependerem das suas obras.
Ele ainda está falando do céu, no lugar da glória. Ele está a dizer aí diretamente aos ministros, e diga isso para se arrepender. É isso que devemos dizer para se arrepender. Capítulo 3, no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e faça o quê? Arrepende-te. Depois desse arrependimento, veja o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz depois do arrependimento e abrir a porta depois do arrependimento, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo às igrejas que é para quem tem ouvidos para ouvir. Eu hei de ouvir. Eu farei as minhas mensagens de acordo com a palavra do Senhor. Diga ao povo, arrependa. Sem arrependimento, não há reconciliação. Sem arrependimento, não há redenção. Sem arrependimento, não há regeneração. Sem arrependimento, não há restauração. Sem arrependimento, não há remissão do pecado. Sem arrependimento, não há reconhecimento no céu. Sem arrependimento, não há descanso na glória. E se você quer ter reconciliação com Deus, deve haver arrependimento. Se você for a ter redenção, que Jesus, ele pegou o preço. Então, para ter essa remissão é arrependimento. Se você quer ter a regeneração, nova vida, ser nascido de novo, e vir e passar da rua com a regeneração, o caminho é arrependimento. Para você ter a restauração, você é um filho pródigo, você se apostatou e quer voltar para casa, ou quer que o pai te receba. Pai não irá para ti, nenhum lugar longínquo. Ele não vai dizer, eu estou numa nação longe aqui, então te aceitei, vem. Não, não é isso. O filho pródigo, o que fez? O pecador, o que faz? Para ter restauração, ele tem que se arrepender, e para ter remissão do pecado, tirar o pecado do pecador, e ser lavado, purificado, deve haver um arrependimento. Então, para chegar lá, porque muita gente vem e diga, não fizemos muitas coisas em seu nome, não profetizamos em seu nome, e Jesus irá lhes dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então, se você quer ser reconhecido do outro lado, tem que haver arrependimento. Então, tem que permanecer onde há descanso para o povo de Deus. Mesmo que o trabalho tenha sido terminado, há pessoas que foram prometidas que eles não receberam a entrada do lugar da promessa por causa do pecado. Então vamos ser cuidadosos, vamos ter essa graça para cada um de nós, não perca, porque a palavra não foi misturada nos seus corações e eles não tiveram o descanso na glória porque não houve arrependimento. Então, esta pregação que deve ser ministrada, e será esta palavra no seu ministério em nome de Jesus. Ponto número 2. O ponto número 2, a prova prática da restituição. A prova do arrependimento. Se alguém se arrependeu, a prova prática da restituição. Então, se alguém diz que sim, eu já me arrependi, como vamos provar isso? Se isso é real, um arrependimento genuíno. Ponto número 2, a prova prática na restituição. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso.
E vendo todos que murmuraram, a todos aqueles que receberam foram dados o nome para serem filhos de seu, aqueles que creem no seu nome. Então ele, versículo 7, e vendo todo isto murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede da casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, leia isso comigo, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Vamos ler de novo, vamos ler junto de novo. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Louvado seja o Senhor. E se tomei alguma coisa, e se eu tomei alguma coisa, tomando isso pela violência, pela força, tomando isso pelo roubo, pelo engano, é para usar alguma estratégia para lhes tirar, através da polícia, tomando isto por hábito. E se alguma coisa tenho defraudado, se tomei alguma coisa como dinheiro, e se tomei alguma coisa como uma propriedade de alguém, a terra de alguém, se tomei alguma coisa de alguém, de um homem pobre, de uma pessoa inocente, uma pessoa oprimida, uma pessoa que não se pode defender, e eu oprimi, e tomei alguma coisa dele, pela força ou para falsa acusação, é para o tipo de oposição à autoridade. E eu posso fazer isto, e pode ir para o tribunal, vou te encontrar lá. E disse, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Há muitas pessoas que correm aqui para nos dizer, lemos isso nos livros, eles foram dizer ao pregador, restituição. Essa é a doutrina da Deeper Life, restituição. É o Senhor. Então vamos dizer, você é um legalista quando você requer restituição. Quando você fala da restituição, isso foi o tempo de Moisés. Isso já foi no tempo de Moisés. No tempo da lei de Moisés. Isso já está abolido. Isso já não serve. Já foi destruído. Já foi tomado isso. Assim como Moisés e a lei foram tomados, também a restituição foi tirada do caminho. Leia bem a Bíblia muito bem. A restituição esteve lá antes do tempo de Moisés, no livro de Gênesis. A restituição também continuou depois do tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos. Vamos ver isso antes de Moisés, Gênesis, capítulo 20, versículo 1. Gênesis 21. E partindo Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito da Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Este não é Moisés, é Deus, ele mesmo falando. Esse não pertencia a nenhuma assembleia ou uma denominação. Este homem não pertencia a um tipo de tradição, religião. Era um rei somente. E ela, quando viu a Sara que estava disponível e livre, então tomou como sua mulher. E Deus diz que você é um homem morto. Você é um homem morto. E se você morre fisicamente nesta condição, também você está totalmente separado de Deus. Você é um homem morto. Veja o versículo 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto.
Eu sou inocente nisto. E se você quer condenar alguém, condena Abraão e Sara. Porque eles é que me disseram, enganaram-me, dizendo que eles são irmãos. Veja no versículo 6. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui. Que palavra vem aí? Qual é a palavra que vem aí? Está a falar para restituir a mulher ao seu marido. O que é isso? Diga-me, o que é isso? É o que é isso? É legalismo isso? Não. Não é Moisés. Esse é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu sou Deus, não mudo. Ele ainda continua Deus. Ele hoje continua a exigir aquilo que exigiu antes da lei. Porque ele tomou a mulher de dono. Ele era o profeta. Ele vai orar por ti. E se não restituires, Deus não é de fazer restituição, porque Deus é misericordioso. Então, eu não posso fazer restituição porque a misericórdia de Deus é abundante. Se não restituires, esse não é o tempo da restituição. Venha perante o Senhor essa alegria. Enquanto você sabe, se não restituires, Bagada, a nova construção de Bagada não muda a palavra da Bíblia. Aquilo que é de Deus permanece. A salvação que nós temos, a salvação que nós clamamos, deve ser a exaltação da Bíblia. Então a pessoa tem que ter a prova que é através da restituição que a pessoa renuncia ao pecado, a pessoa aborrece o pecado. E diz assim: porque isto é pecaminoso, eu tiro a minha mão. Agora que sou nascido de novo, é agora que me arrependi, já tenho que sair longe disso. E se não restituires, restitua o homem ao seu marido, sabe, se não restituires, tu e tudo o que tem e que é teu morrerá. O que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer. Versículo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas as palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não devias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E ele continua aqui. Mas quando formos ao versículo 14, então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Parou aí Abimeleque? Ele fez a vontade de Deus? Ele obedeceu a Deus? Eu já restituí, já levei a Sara, mas eu amava. Como eu vou viver sem ela? Como eu posso viver sem ela? Porque ela veio para minha casa. Então, sempre gosto de ver ela. E Deus está dizendo para eu devolver. Ok, eu vou devolver somente, vou devolver servos e servas, vou dar-te vacas, vou te dar também ovelhas, mas a única coisa que não quero dar é Sara. Porque ele sabia que iria morrer. Veja o versículo 14, no fim. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. Antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 42. Gênesis 42, 27 e 28. Antes da lei. Gênesis 42, 27. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento,
na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? Esses são os irmãos de José quando foram ao Egito comprar comida. E quando chegaram lá, pagaram o valor. Alguém foi instruído que depois de pagar, o dinheiro devia ser devolvido aos seus sacos. Então, quando chegaram em casa, abriram os sacos, viram o dinheiro. Disseram: o que é isto? Por que o dinheiro está aqui? O dinheiro que não nos pertence, que já pagamos com ele ao povo. Isso é Gênesis. Isto é antes da lei. Veja o 35. No versículo 35. E aconteceu o quê? Despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e o seu pai, e temeram. Eles não disseram: acontece o que acontecer, isso é Deus, esse é milagre. Toda a comida que compramos está aqui, então não precisamos nos preocupar, o dinheiro também está aqui. Essas pessoas são tão descuidadas, por isso não disseram isso, tiveram medo. Isso é Gênesis. Veja o que eles fizeram, capítulo 43, no versículo 2. Capítulo 43, no versículo 2. E aconteceu o quê? Como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Veja o versículo 12. Versículo 12. E tomai nas vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou da boca dos vossos sacos, tornai a levar nas vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Veja isto. Isto é restituição. O dinheiro não lhes pertencia. Este é Gênesis. Este é o período da dispensação da consciência. Tinham consciência. Vemos pessoas agora, parece que não têm consciência. Roubam dinheiro do governo, roubam dinheiro das suas companhias, roubam dinheiro dos seus patrões, roubam dinheiro em qualquer sítio. E eles dizem: nasceram de novo, são filhos de Deus. E se for os filhos de Deus, se você se arrependeu, a prova disso, do seu arrependimento, é a restituição. Veja o que eles fizeram no versículo 20, no versículo 15. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado das suas mãos, e a Benjamim, e levaram-se. Versículo 19. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, falaram com ele à porta da casa. E disseram ali: ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda, abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro, por seu peso, e tornamos a trazê-lo nas nossas mãos. O dinheiro que não foi tomado, não sabemos o que aconteceu. Esse dinheiro voltou para nós. O dinheiro foi devolvido para nós. Não sabemos quem fez isso. Estamos trazendo de novo esse dinheiro nas nossas mãos. No versículo 22. E também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. O que é isso? É restituição. Eles não guardaram dinheiro. E as pessoas nos dizem agora: sou nascido de novo, eu me arrependi. Mas não tem prova do seu arrependimento. Se realmente nós arrependemos, iremos ver a consciência, será nova consciência. Será uma consciência renovada. A consciência será corrigir aquilo que está errado. Romanos 2, 15. Romanos 2, 15. Romanos 2,14. Porque quando os gentios
não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, a sua consciência. Testificam juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O arrependimento é para convencer, Então, a consciência deve estar disponível para mudar, para deixar a vida passada. Isso é que é mudança. Isso não é preceito ou doutrina somente para o período da lei ou antes da lei. Eu já te mostrei em Gênesis, havia restituição lá, está escrito lá, no tempo da dispensação da consciência, antes da lei. E quando viemos depois na graça, também há restituição. Isso estava em Gênesis, antes da lei. Está também no Evangelho, está em Atos dos Apóstolos, está nos Apóstolos, depois do Senhor. E também na Constituição das nações do mundo. Sabe que aí também na Constituição das nações, eles não chamam isso como restituição, chamam isso de reparação. Você tomou alguma coisa do governo e agora você já foi descoberto, ou você quer corrigir a sua vida, então fazem isso de reparação e você quer restaurar. Então alguma coisa que aconteceu, muitas vezes pessoas que roubaram dinheiro, roubaram tantos bilhões, eles não dizem foi o tempo da ignorância, eu não importa, que fique com aquele dinheiro. Não, eles são chamados, convocados e dizem que você deve restaurar. Se fez alguma coisa errada, você tem que corrigir. Chama-se isso pagamento. Então a Bíblia chama de restituição, eles chamam reparação, chama-se pagamentos, compensação. Você roubou alguma coisa daquela pessoa e você não pagava a renda da sua casa, o dono da casa te leva para o tribunal. Ele não vai dizer, este é cristão, graças a Deus já lhe cobriu, pronto, já. Não, você tem que pagar a renda da casa. Você tem que calcular a partir do tempo que você não pagou até o tempo que você tem. Chama isso de compensação. Eles chamam isso de se você estragou o negócio de alguém, ou estragou o trabalho de alguém, você tem que pagar. Então, a restituição é requerida por Deus. Então, dinheiro está envolvido, alguma falha, alguma coisa roubada, alguma coisa que teve um ganho desonesto, dívidas não pagas, falsos testemunhos, injúrias para outras pessoas, ou qualquer forma de não boa representação, toda a violação da lei da terra, todas as coisas devem ser corrigidas quando dissemos que somos filhos de Deus. 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, versículo 1. É importante, abra sua Bíblia. A restituição é a prova da genuína arrependimento. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrou ele a Davi e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. E o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha muita coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente no seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Versículo 4. E vindo ao homem rico, vem aí um problema aí.
Vendo um rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse-lhe a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Veja só, tornará a dar quadruplicado. Esta é a palavra. Rei Davi não sabia o fim da história. Ele só teve esse tempo da história. Aqui que foi acontecendo no seu reino. Ele não procurou quem é. Ele não disse como é que essa pessoa fez isso. Ele disse que tem que restituir quadruplicado. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Isso é restituição. Então Natã disse a Davi: tu és este homem. Diz o Senhor: você vai devolver isso quantas vezes? 4 vezes. Você... O filho que nasceu com Batseba morreu. É a primeira coisa. 2. Amnon, que contaminou a Tamar, morreu. 3. Absalão, o filho de Davi, também morreu. 4. Adonijah, o filho de Davi, também morreu. 4 deles. Matou Urias. Este é o significado desta parábola. Ele disse: alguém tomou a ovelha de um e matou. Então, de acordo com a palavra, ele tem que pagar o quadruplicado. E ele pagou o quadruplicado. Ele esteve envolvido em problemas no seu reino. E continuando. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que a restituição aconteceu antes da lei, depois da lei. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 14. 33, 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se não converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. Versículo 15. Restituindo este o ímpio o penhor, pagando o furtado, andando os estatutos da vida, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Não haverá consequência para não pegar mais. Deus não irá te julgar mais. Não irá. Ele vai mostrando aqui pela palavra do Senhor: quando eu verá, então estou perdoado. Os pecados foram perdoados. Não posso continuar. Não pode continuar na iniquidade. Então viverá e não morrerá. E todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Novo Testamento agora, Mateus 5, 23. Mateus 5, 23, depois da lei, no ministério de Jesus Cristo. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é um irmão, estás vivendo na casa dele, e como é seu irmão, é filho de Deus, não estás pagando a renda da casa, e o irmão está perguntando uma vez: qual é o problema? Eu falei: afinal, não sou seu irmão? Não tens graça? Por que você vem aqui me perguntar renda todos os dias? Deixa-me, não há renda de casa aqui. Tudo que você quiser fazer, porque o irmão não pode levar ao tribunal. Então parece que não há
consciência. Ele comporta-se como se não tem consciência. Ele acha que pode enganar o seu irmão, pode roubar do irmão, pode enganar o irmão, por causa dessa falta de ajuda. Ele vem junto à igreja, o irmão há de lhe ver, ou ministrando desta maneira ou do outro lado. Então, se você trouxer a dádiva no altar, quando traz o seu serviço a Deus, e lembrar que há um irmão que tem alguma coisa contra ti, ele diz aqui, deixa no altar e vai resolver o assunto com seu irmão. E venha e dê a sua oferta. São palavras do Senhor Jesus. Isso é restituição. Atos de Apóstolo, capítulo 24. Atos 24, versículo 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Você resolve com Deus, reconcilia com Deus. E como filho de Deus, também tem que ter uma boa confiança, uma consciência boa também entre os homens. Os homens. 1 de Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. 1 de Coríntios 5, 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Você fez alguma coisa errada? Você sabe que resolveu com Deus, louvado seja o Senhor, já resolveu com Deus. Mas também tem que fazer isso aberto, manifesto. Vai a pessoa que ofendeste. Mesmo a pessoa não se apercebeu, você falou mal dela. Você mal apresentou a ele. Você falou mal dele. Roubou alguma coisa dela. Ou roubou da sua empresa. Ou roubou da sua família. Tomou alguma coisa que mesmo da sua filha, louvaste a sua filha, o que você vai fazer? Eu amo-a. Então você não concorda com ele, não quer casar à força, mesmo que eles não queiram. E diz, se você toma o bolo, não toma o bolo, para mim não me importa. E eu vou levar a ela, vou embora. E você está sobre convicção, e você sabe que isso não está errado, e tem que corrigir o meu caminho. Esse é o irmão, essa é sua irmã. Então, não pode pecar com impunidade, ou fazer qualquer coisa que você quiser. Alguns pecados são abertos nas pessoas. Então vem, você demonstra isso. Abre, perdoa-me por isto. Eu fiz errado. Eu não devia ter feito assim. Esse é dinheiro eu devolvo. Se é a filha de alguém, sem permissão, sem consentimento, restitui. Se é um negócio, que estás fazendo um negócio junto, e você fez uma atrapalhice aí, e você fez as tuas maneiras, então, e para o outro não tem ajuda, e você tem que fazer a restituição. E diz, precedendo o juízo em algumas... Veja a última parte do versículo 24. Em alguns manifestam-se depois. Alguns manifestam-se depois, como sombra. Quando você vem à igreja, continua fazendo, dizem que são obreiros, estão fazendo qualquer coisa, estão fazendo. Eles não querem fazer restituição. Diz que a minha consciência não me condena. Como a consciência do faraó que não lhe condenava, quando diz que Absalão também não, ele queria ultrajar o seu pai. É a consciência de Nabucodonosor, que ele meteu Abednego e Michaque na prisão, que não tinha nenhuma consciência. Porque a consciência está endurecida. Minha consciência não me condena. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Estou na liberdade, estou livre. Não quero fazer restituição. Os seus pecados estão abertos perante os homens. E quando vier ao julgamento, ao juízo, em alguns manifestam-se depois. As pessoas continuam pecando, secretamente, abertamente, e os pecados lhes seguem. Eu oro que o Senhor vai nos dar a consciência
para fazer restituição no tempo próprio, antes de ser tarde, em nome de Jesus. Alguém diga um grande amém aí. Atos dos Apóstolos 23, Atos dos Apóstolos 23, versículo 1. Atos 23, versículo 1. Aqui diz assim no versículo 1: E pondo Paulo aos olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei tu mandas ferir. Versículo 4. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse: Ó Paulo, tu injurias o sumo sacerdote de Deus? E sou apóstolo? Ele é um apóstolo? É um sacerdote, eu sou maior do que ele, eu sou chamado, sou comissionado, sou enviado, sou ungido. Ele não nasceu de novo. Eu sou apóstolo, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei. Ele não sabe, não conhece a lei. Ele veio aqui para me julgar e ele manda me bater contra a lei. E eu disse o que disse por causa daquilo que eu sou. Mas não, Paulo não disse isso. O apóstolo não disse isso. Esse ministro não disse isso. Ele tinha consciência, ele teve consciência. E as pessoas que não têm nenhuma consciência e dizem são ministros, e dizem são cristãos, obreiros cristãos, e dizem são membros, dizem que são, e já se arrependeram. Veja Paulo aqui, no versículo 5. E disse Paulo: Não sabia, irmãos, meus irmãos, estou errado, desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Isso é restituição. Mas as pessoas que pisam ali, fazem qualquer coisa que quiser, não têm consciência, eles não têm salvação, não têm redenção, não têm remissão do pecado ali. Mas os filhos de Deus, a nossa consciência tem que ser tenra, tem que ser clara. Então, se alguma coisa falou erradamente, se você fez alguma coisa errada e você quer ir para o céu, não diga eu sou apóstolo, ou profeta, ou pregador, ou evangelista, ou qualquer coisa, ou professor de escola dominical. Se você quer ir para o céu, tem que fazer restituição, pontualmente e corretamente. Ponto número 3 agora. Quando falamos às pessoas para se arrepender, para crerem em Senhor Jesus, quando nós vemos ao Senhor, a nossa alegria tem que ser a alegria do céu, de se arrepender, sair do pecado, e aborrecer o pecado, e abandonar o pecado. E a evidência desse arrependimento é a mudança do coração. É a mudança do coração. Então, depois da lavagem do coração e fazer o que é reto. Então, você possui a justiça. A justiça pessoal possuída. Mateus 5, no versículo. Se você nasceu de novo, você ama a justiça. Você tem paixão da justiça. Você possui a justiça. Você persegue a justiça. Você crê na justiça. Romanos capítulo 1, no versículo 17. Romanos 1, 17. Diz assim no versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Como está escrito que o justo viverá da fé,
Se tem fé em Deus, se você diz que já arrependeu, diz que já reconciliou com Deus, então tem que perseguir a justiça. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O povo muda a justiça com injustiça. Escuta eles pregando, como eles oram para as pessoas, como eles fazem o seu ministério público. Quando eles chegam em casa e na sua esposa, nos seus escritórios, no seu lugar do trabalho, siga-os na comunidade. Você vai ver que eles têm injustiças. Não vivem, eles vivem qualquer coisa, podem fazer qualquer coisa. Não podes ver diferença entre eles e os descrentes. Naqueles que eles professam, é porque eles têm esta profissão, e o pecador também tem outra profissão, mas na igreja, ele está na igreja. Só na igreja que ele é um arrependido. Ele é que é um justo na igreja, mas no lugar do trabalho não há diferença entre ele e os descrentes e os pecadores. Pensa acerca da sua profissão. Aquilo que outras pessoas fazem na sua profissão. Mas você sabe que não é certo. Não é somente profissão, mas tem que ser a sua vida de acordo com aquilo que é de um descrente. Então, não é assim que deve ser a vida de um filho de Deus. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, membros do pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Versículo 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Versículo 33. 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Porque se algum... Isso é a palavra para os que são filhos. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-o para a vossa vergonha. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 20. Efésios 4, 20. Diz assim no versículo 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e neles fostes ensinados como está a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do novo espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a vida de um verdadeiro filho de Deus. Pelo que? Deixai a mentira. Toda a gente diga, deixai o quê? Deixai o quê? O Senhor quer ouvir, deixando o quê? Deixai a mentira. Há pessoas aqui que dizem que são cristãos, são nascidos de novo, mas eles continuam a mentir. Porque as esposas para os maridos, este é meu marido, se eu lhe disser a verdade, ele vai ficar ofendido. Então vai fazer a sua cara normal e começam a falar a mentira. E se o marido é verdadeiro cliente, não nem vai falar. Ele não vai perguntar. Não pensa que ele o comprou. Não pensa que ele engoliu a mentira. Não. Mesmo que ele não soube, ele engoliu a mentira, você continua sendo mentirosa. Diz, pelo que deixai a mentira. Você está trabalhando no escritório e o seu chefe pode ser um membro da igreja ou
um crente, e você continua mentindo para cobrir outras pessoas. Esse é o amigo, e ele veio a ti e disse: sou eu que fiz isto, roubei aquilo ali, sou eu que fiz isto. E você diz: ok, eu sou um membro da igreja, vamos à mesma igreja com o meu chefe, tudo que eu for a lhe dizer, ele não vai fazer nada, ele não vai examinar. E quero te dizer o que tenho que te dizer. No fim, ele vai dizer ao chefe a mentira. E o chefe, pensando que este é um cristão nascido de novo, um membro da nossa igreja, ele está mentindo para ele, não tem consciência. E se perder a salvação, se perde a salvação, perde a relação com Deus. Então, você tem que possuir esta justiça. Se você mente, então, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um do outro. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, há pessoas que carregam amargura, dizem que são nascidos de novo, que toda a amargura, a ira e cólera, e gritaria, a blasfêmia, toda a malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede um para com os outros, benignos, consciência perdoada, perdoando uns aos outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós não sabemos quando o arrebatamento vai acontecer, pode acontecer agora. A justiça deve ser aquilo que constantemente você persegue na sua vida. Se você quer ter aquele lugar de descanso eterno, sabendo que o tempo é curto, sabendo que o arrebatamento está próximo, sabendo que Cristo está vindo perto na porta, então não há momento para você poder fazer desculpas para se comprometer. O verdadeiro crente não se dá às tentações. Então, a compaixão desse ministro é trazer as pessoas na justiça, no arrependimento. Não encher a igreja com pessoas que vão para o inferno. As pessoas que evangelizamos, que chegamos às pessoas, alcançamos, não estamos a dizer: venha somente, venha como você é, não importa como você é, o que você fez, não importa. Isso importa muito bem, se eles arrependem-se ou não. Se eles vêm à igreja e alguém vai dizer: levanta a sua mão, e depois de colocar o seu nome, e naquele domingo, e levam-te para o rio, vão te batizar, e você agora é um nosso membro, você está trabalhando para Deus ou trabalha para si mesmo? Sabe aquilo que é requerido? Tem que haver arrependimento, restituição, tem que haver aí o perseguir a justiça. Temos que moderar o zelo da palavra de Deus. Então, se você é zeloso da palavra de Deus, eu quero isso feito, este lugar tem que triplicar em um ano. Não, não é exatamente assim. Se triplicar com pecadores, com pessoas não arrependidas, se você triplica com pessoas santas, pelo povo de Deus, caso não, o seu trabalho é perdido. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como o linho fino, que são as justiças dos santos. O nosso zelo no reino, o nosso cometimento na grande comissão, devemos enfatizar o arrependimento, enfatizar a restituição, enfatizar
a justiça da vida, justiça do coração, uma vida consistente na justiça e vivendo para a glória de Deus. Vamos nos pôr de pé a ir a Deus em oração. Examine o seu ministério, examine a sua ênfase, examine a sua pregação, examine a sua ministração, examine as linhas que tu colocas. Abra-se a si mesmo para o Espírito de Deus. Está você arrependido? Há evidência desse arrependimento? Você ama a palavra de Deus, a palavra do arrependimento? Será que você é submissivo e você se submete e entregas para a voz do Espírito, que quando diz este é o caminho, vai deste caminho? Se a sua ênfase é somente adorar a construção de Bagada, e você só fazia assim, e venha e veja o templo construído pelas mãos. Vamos tirar as pessoas do pecado para o Salvador. Vamos trazer as pessoas para a convicção certa e vivendo de acordo com a palavra de Deus. E vamos contender com a fé, uma vez dada aos santos.